O tema do nosso vídeo hoje é palavras ausentes na pregação dos falsos profetas. Poucos são os pregadores que usam a palavra arrependimento em suas pregações. Ao lado dessa palavra, também são esquecidas as palavras renúncia e perdão. A maioria das pessoas quer o milagre de Deus, mas não o Deus dos milagres. O evangelho predominante é o chamado anátema, por Paulo de Tarso, um evangelho light, com promessas de enriquecimento, de lucro fácil, de satisfação das concupiscências, o desejo exagerado por bens materiais, sede de prazeres sexuais. Palavras de Paulo de Tarso: mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Embora os falsos mestres preditos por Jesus esqueçam as palavras arrependimento, renúncia e perdão, quando apresentam o seu show com luzes estroboscópicas, templos pintados de preto e o orador a fazer o público rir e dançar sob o som de muita música, nos fala a Bíblia muito sobre esse assunto. Arrependimento é condição básica para uma mudança de vida. É reconhecer a nossa culpa pelos nossos pecados, rejeitando-os e buscando uma forma diferente de vida, uma nova vida, para glorificar a Deus, o Supremo Criador de todas as coisas. Sobre esse assunto, diz-nos a Bíblia em Atos, capítulo 3, versos 19 a 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O arrependimento é condição indispensável para o perdão. Portanto, nós jamais poderemos nos aproximar de Deus sem prévio arrependimento sincero dos nossos pecados. Mateus capítulo 3, verso 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Salmos capítulo 38, verso 18. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Lucas capítulo 5, verso 31. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ao mesmo tempo em que o pecado é o caminho para a morte, o arrependimento nos conduz à verdadeira vida, à vida eterna. Um dos assuntos mais importantes na Bíblia é a renúncia.
pois significa deixar de lado algo que consideramos muito importante para nós, como um prazer, por exemplo, para não desagradar a Deus. Jesus nos deixou o maior exemplo de renúncia, abrindo mão de sua própria vida em sacrifício substitutivo por nós. Na Bíblia está registrado, Mateus capítulo 16, verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Colossenses capítulo 1, versos 13 a 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mateus capítulo 16, verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Lucas capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Hebreus capítulo 13, verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tome uma sábia decisão, renunciando tudo que afasta você do Criador, porque não há caminho mais seguro para a paz com Deus do que Cristo, e Ele é o maior exemplo de renúncia. Sobre o perdão está escrito, Mateus capítulo 12, verso 32. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12, verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lucas capítulo 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Oséias capítulo 14, verso 2. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios.
Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. E em Mateus, capítulo 3, verso 8, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Muitos seguem mais o que ensinam as organizações às quais estão ligados por tradição familiar que o ensinamento bíblico por influência dessas organizações assim designadas, porque Jesus só tem uma igreja e esta não pode estar dividida. Há mais de 10.000 religiões. Há também muitas denominações evangélicas, como também há grupos heréticos ou seitas com verniz de cristianismo. Não poucos rejeitam materiais de evangelização a despeito de serem fiéis em seu conteúdo ao ensinamento bíblico, porque não são os produzidos pela organização a qual estão ligados. Este deve ser um motivo de arrependimento para eles. Não podemos esquecer que o primeiro sermão de Jesus foi sobre o tema arrependimento, e assim lemos em Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em Apocalipse 19, ele também falou sobre arrependimento, conforme lemos: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em Lucas, capítulo 13, versos 1 a 5, novamente vemos Jesus pregando sobre arrependimento. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Observemos que, de modo explícito, Jesus fala sobre arrependimento 2 vezes nessa passagem bíblica, porque muitos parecem ter tranquilidade e regalias, achando que tudo corre bem para eles. Isso não significa que sejam menos pecadores que outros que enfrentam vida mais difícil. De forma alguma se pode pensar que alguém não precise arrepender-se, pois se dissermos que não temos pecados, que não pecamos, chamamos Deus mentiroso, conforme está escrito: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 10. Também registrou João em 1 João capítulo 1, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em Romanos capítulo 3, verso 23, lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isto, todos precisamos nos arrepender de nossos pecados. A Bíblia nos dá exemplo da falta de arrependimento em Atos, capítulo 26, versos 27 a 28, quando Paulo, em sua defesa contra as acusações que os judeus lhe faziam,
dirigiu-se ao rei Agripa e dele ouviu palavras que mostravam sua dureza de coração. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Desta forma, vemos que o rei Agripa não se arrependeu de seus pecados, convertendo-se ao ouvir Paulo. Nem sempre a confissão significa arrependimento, conforme podemos ver quando, desobedecendo a Deus, Saul tomou para si o despojo da guerra. Eis suas palavras ao ser confrontado pelo profeta Samuel. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, preferiu ouvir a voz do povo, a qual jamais é a voz de Deus, e ouviu a voz de quem jaz sobre o maligno. Não há conversão sem arrependimento, porquanto arrepender-se é deixar o pecado, voltando-se para Deus. Enquanto na carne, que milita contra o Espírito, enfrentamos dura luta contra as investidas do inimigo das nossas almas, usando a fraqueza da nossa carne corrompida para nos fazer tropeçar. Assim, importa que o arrependimento não seja algo ocasional em nossa vida, mas uma constante, pois a todo momento perdemos o foco, o que desagrada nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Assim, todos carecemos de constante arrependimento. Está escrito em Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 4, está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui o apóstolo Paulo nos exorta a orar, suplicar a Deus, intercedendo em favor do nosso próximo, pois diz: em favor de todos os homens, para que vivamos tranquila e mansamente, com toda piedade e respeito, isto é, sendo obedientes ao nosso Criador, que deseja a salvação para todos, o que somente é possível com sincero arrependimento dos nossos pecados. Ao confessarmos nossos pecados e deles nos arrependermos sinceramente, podemos ter certeza do perdão de Deus, pois Ele nos disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Perdão pela confissão somente é possível pelo arrependimento. A palavra de Deus é atual em todos os tempos. Ainda há tempo. Reflita sobre isso e arrependa-se dos seus pecados pela conversão a Jesus e receberá imediatamente a garantia de vida eterna. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.